Aula em cima do tema mensal. Nesse mês nós estamos trabalhando em cima de eleição. E você sabe muito bem que a eleição ela é confundida com a predestinação. Inclusive, semana passada eu já fiz uma divisão boa aqui, e hoje nós vamos aprender um pouquinho mais. Porque predestinação é uma coisa, eleição é outra coisa. Parece que é o mesmo, mas não é. Os dois têm uma diferença bem acentuada. Semana passada nós trabalhamos lá na primeira carta de Pedro. E aí nós trabalhamos em cima da eleição, aquela questão que Pedro, ele mandou a carta, escreveu a carta, e ele citou o eleito, e etc. e tal. E hoje, nós temos aqui em Romanos 8:30, inclusive nós falamos no tema da predestinação desse texto aqui, só que foi da primeira parte do versículo 29. Hoje eu quero só Romanos capítulo 8, versículo 30. O tema da nossa mensagem, da nossa aula é eleição, parte 2, e o título, a eleição é feita dentro dos predestinados. Aí vai esclarecer mais ainda. Vou dizer de novo, hein? A eleição é feita dentro dos predestinados ou dentro da predestinação. Aí sim, Romanos capítulo 8, versículo 30, que diz assim, e aos que predestinou, a esses também chamou. Eu vou ler todo o versículo, mas eu não quero o versículo todo. Eu quero só esse pedacinho aqui. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vou ler de novo, hein? E aos que predestinou, vírgula, a esses também chamou. E aos que chamou, vírgula, a esses também justificou. E aos que justificou, vírgula, a esses também glorificou. Curva a sua cabeça, por favor. Senhor Deus e Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus, repreende toda a obra do inimigo, toda a seta que vem para tirar a atenção dessa pessoa, toda a barreira, todo o problema que houve no dia de trabalho, durante esse dia, toda a tristeza, embaraço, tudo aquilo que o inimigo colocou nas nossas mentes, que o Senhor venha remover agora, para que nós tenhamos a verdadeira compreensão da Tua palavra, em nome de Jesus. Bom, você já sabe que não é predestinação. Predestinação já foi. Aí ele disse que aos que predestinou, a esses também chamou. E aí você vai entender. A chamada é a eleição. A chamada é a eleição. Então, na verdade, o que nós queremos pegar aqui é o sentido de não confundir predestinação com eleição. A predestinação, lembra bem? Está ligada à nossa natureza. A nossa natureza. Então, nós temos uma natureza de Deus. Essa natureza vem lá de trás. Essa natureza, ela já está em mim, está em você. Então, nós já temos o lado positivo, que é o lado de Deus. Então, quando nós temos o lado de Deus, nós temos uma garantia que nós não pertencemos a Satanás, nós não pertencemos ao diabo, nós pertencemos a Deus, não é? Aquele lado que nós falamos. Aí você estava fora, eu estava fora, já falei na última mensagem, mas sempre volta uma coisa ou outra, né? Eu me converti aos 27 anos de idade, e ali eu não entendi ainda, hoje eu entendo tudo, né? Que a pessoa fala, poxa, por que eu não me converti com 18? Quem dera que eu tivesse me convertido com 20, com 30, com 15... porque eu não teria feito tantas coisas, já teria servido a Deus antes, né? Mas aí você começa a entender agora. Você não se converteu nem com 15, nem com 20, nem com 30, ou seja lá qual foi a idade, porque não dependeu de você. Dependeu de Deus que te chamou. Mas nós já tínhamos a nossa natureza de Deus. Como eu já falei aqui de mim, várias vezes, eu falei dos meus testemunhos, eu sempre tive um lado positivo. Eu era um camarada legal, era assim, era assado, mas todo mundo é legal também, se você olhar, você era legal. Mas a questão aqui, nós estamos falando de um lado espiritual. Por que eu era para o lado positivo? Porque eu era de Deus, como você também era de Deus. Mas nós andamos por tantas coisas aí, né? Idolatria, feitiçaria, você faz tanta coisa errada,
Por quê? Você tem a natureza de Deus, ou seja, você é predestinado a Deus, mas você ainda não tinha sido eleito por Deus. É aí que entra o nosso tema do mês. Predestinação já foi, é a nossa natureza. E lembra? Porque existe as duas naturezas. Porque desde que o diabo entrou no mundo, o mal passou e contaminou uma ala. Então não é que Deus faça separação e ache um mais bonito do que o outro, não é isso. É uma consequência de genealogias e genealogias e genealogias. De forma que os que são de Deus, eles pertencem a Deus. Os que são do diabo, eles vão pertencer ao lado negativo. Aqui no Brasil, eu não digo, que aqui no Brasil a maioria é de Deus. Você percebe, até o cara pior que você imaginar lá, o cara feiticeiro, o cara, ele não é tão ruim como parece. Tem uns que são, mas são poucos. Agora se você for para a Índia, China, vai para esse buraco para tu ver. Vai para lá, lá tu vai ver o que é ruindade. Lá expulsa, arranca teu olho, arranca teu dedo com alicate, arranca teu nariz. Ruindade aqui, isso aqui não é ruindade não. Não é o cara da esquina que não gosta de crente, não é isso não, isso aí não é ruindade não. Porque hoje ele está lá falando mal de você, outro dia ele está do teu lado servindo a Deus. Então cuidado com esse negócio. Quando nós falamos de eleição, é aí que vem o detalhe. Lembre-se, aqui ele diz, aos que predestinou, a esses também chamou. Então Deus só chama aqueles que são predestinados. Mas o que vem a ser a eleição? A eleição é o ato soberano de Deus em nossas vidas, para que nós venhamos a compor a igreja de Cristo para louvor e honra da sua glória. Aí a gente começa a entender. A diferença entre predestinação e eleição. Nem todo predestinado é chamado, mas todo chamado ele é predestinado. Da mesma forma que nem todo levita era sacerdote, mas todo sacerdote era levita. E da mesma maneira que nem todo discípulo era apóstolo, mas todo apóstolo era discípulo. Então você tem o geral e você tem o escolhido. E nesta noite nós queremos trabalhar em cima da eleição. Mas a eleição vem em cima da predestinação. Por isso que nem todos são eleitos. Nem todos vão fazer parte da igreja. Mas não quer dizer que o camarada que não está na igreja, ele não é de Deus, não. Tem gente aí que não está na religião evangélica, que dá de 10-0 em maioria dos crentes que eu conheço. Por quê? Você fala, poxa, mas aquele cara é tão legal, mas ele não é crente. Por enquanto ele não é crente ainda. Tem uns que se convertem, às vezes, morrendo, outros no final da vida, outros, sabe-se lá. Nós não temos que determinar horário para ninguém. Nós temos que pegar a palavra de Deus e esperar o Espírito Santo fazer o detalhe que só pertence a ele. Mas pergunte a seu irmão com toda a calma do mundo se ele compreendeu até agora. Porque o negócio vai começar é agora, hein? É agora que vai começar. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. Nós vamos ver aqui rapidamente, hoje, 3 exemplos de eleição. 1 Samuel, capítulo 16, fala de um homem chamado Davi. Eu acho que é que todo mundo conhece a história. E tem gente que fica assim, poxa, Davi, um homem segundo o coração de Deus, não é? Poxa, mas por que ele escolheu Davi? Deus tem preferido, já viu esse papo? Deus gosta mais de um do que o outro. É eleição pura, meu irmão. Eleição pura. Aqui você vai ver uma eleição de primeira. A eleição do rei Davi. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 diz assim, ó. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, vem e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Eu não vou ler o capítulo todo não, mas preste atenção. Deus falou para o profeta Samuel, vai na casa de Jessé, o belemita, que um camarada da família dele, eu escolhi para ser rei de Israel. Você já deve conhecer a história, vai ter um concurso, vai passar um monte de rapagões ali, né? 1, 2, 3, Samuel, é esse, é aquele, e gastaram-se todos os 7 que tinham, e não era nenhum dos 7. Aí acabou aquele monte de homem, que era homem para tudo quanto era lá, de um maior do que o outro. Aí Samuel falou para o Jessé, Jessé, não tem mais nenhum aí não? Aí o Jessé vai falar assim, tem.
Ele, cadê esse camarada? Falou assim, ele está cuidando lá das ovelhinhas. Ele é o menor de todos. Ele é um adolescente. E não levava fé nele. Olha aqui no versículo, vamos dar um pulo legal aqui. No 10, ó. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido estes. Veja, o Senhor não tem escolhido. Escolher é ato de eleição. Ele falou, dos 7 filhos que você me mostrou, Jessé, nenhum deles é o escolhido de Deus para este negócio. Qual o negócio? Rei de Israel. Aí diz assim no versículo 11, disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens? E disse, ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. 12. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor, falou Deus falando para Samuel, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá, que é a cidade dele. Eu não quero pegar o contexto histórico, não quero falar muito nem de Samuel nem de Davi. Eu quero pegar a eleição. Você percebe? O Davi era filho de quem? De Jessé. Você já percebeu. E ele tinha outros 7 irmãos. Perfeito? E Jessé era o pai dos 7. E eles eram belemitas. Belemita quer dizer que ele era de Belém. Belém de Judá. Então a cidade era Belém, a tribo era Judá. E Judá faz parte, ou fazia parte de Israel. Vamos lá, você agora pega legal. Quem não pegou, pega agora. Então você entende que todo Israel, ele era predestinado de Deus. Perfeito? Que era o povo de Deus. Dentro das 12 tribos, você tinha uma que era de Judá. E dentro dessa tribo de Judá, teve uma cidade que foi Belém. E dentro da cidade de Belém, você teve uma família que foi de Jessé. E dentro da família de Jessé, você teve 8 filhos, cujo 8º foi Davi, que foi chamado. Deu para perceber? Então você vai entender que todos os irmãos de Davi, eles serviam a Deus como Jessé e toda a tribo de Judá. Vê se você entende. Todo aquele povo já era de Deus, já era predestinado a Deus. Mas eles não foram eleitos por Deus para aquele cargo. O que Deus falou? Samuel, não é nenhum desses. É o outro que está faltando. Aí quando Davi chegou, ele falou, é esse daí. Pode ungir que esse é de Deus. O que foi isso? Eleição de Deus. Não está dizendo que os outros não eram de Deus. Mas está mostrando que esse foi escolhido de Deus para um propósito divino. Ser o rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus. Que também muita gente não entende. Mas como que Deus falava que ele era o homem segundo o coração dele, se o cara ainda nem estava? Porque Deus conhece o interior. E ninguém se torna segundo o coração de Deus. Já se nasce segundo o coração de Deus. Quem não compreende isso, só Deus sabe. Por isso que Deus garantiu. Eu vou botar no lugar de Saul, um homem que é segundo o meu coração. Antes de Davi fazer nem o bem nem o mal. E olha que Davi vai fazer um monte de besteira, mas por isso ele não, nem assim ele deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. O que é isso? Ato soberano de Deus. Mas não quer dizer que os filhos, os irmãos dele foram para o inferno. Não, os irmãos deles não foram eleitos, mas eram de Deus porque eles eram predestinados. É igual você. Você está lá fora. Você tem a natureza de Deus. Quando Deus te chama, às vezes ele chama você. E tem muita gente na tua família que não se converteu ainda, ora pois. E o elemento vai falar assim, pô, mas peraí. Aí fica apurriando. Por isso que eu falo, cuidado. O melhor testemunho é o teu comportamento. Não vai encher a sacola do teu familiar, vai ficar todo mundo com raiva, vão te jogar lá na rua. Dá-lhe uma bicuda, jogar, crente chato, viu? Pum, chuta ele lá fora. Fica no tempo todinho. Tem que entender que, eu estou falando porque eu já fiz isso, já contei aqui. Hoje eu não vou falar porque não é o caso. Eu já fui muito chato, cara, mas muito mesmo. Era muito enjoado. Extremamente, por quê? Ignorância bíblica. Nasci no reino espiritual, mas cadê? Não tinha entendimento. Como você, como nós,
precisamos crescer no conhecimento e na graça, para nós termos a noção do que nós somos no reino. Então, quando Davi foi chamado, Davi foi eleito, escolhido por Deus. Mas de Deus ele já era há muito tempo. Eliabe, Sama, os irmãos dele, já eram de Deus há muito tempo, Jessé. Mas Deus escolheu a Davi. Se Deus te chamou, é porque você faz parte da igreja do Deus vivo, que é a coluna e a firmeza da verdade. Então a nossa natureza é de Deus. Agora a nossa eleição depende da hora e do tempo dele. Eu já falei, fiquei muito estressado. Quando eu cheguei, eu falei, mas por que com 27 anos? Não podia ter sido com 20, com tal... E hoje eu entendo perfeitamente. Foi com 27, porque foi o dia, a hora e o tempo de Deus na minha vida. Como foi na tua vida também. Como vai ser na vida de tantas pessoas que estão aí, e quando chegar no horário de Deus, ele vai falar, você, vem para cá. Ninguém escapa da chamada divina. Quer ver como é que não escapa? Vai ter mais um aqui, ó. Esse foi o primeiro exemplo. Vamos pegar mais um exemplo? Jeremias capítulo de número 1. Você já viu a eleição de Davi, agora tem a eleição de Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo de número 1. Esse negócio aqui se confunde muito, o que tem de gente que pega isso aqui, e ele vai fala aqui não está falando de predestinação, aqui está falando de eleição. Agora você está por dentro do negócio. Aqui no capítulo 1 de Jeremias, vamos ver a hora está legal. Jeremias capítulo 1, isso é conhecido também pra caramba, né? Todo mundo fala desse texto. Jeremias capítulo de número 1. Quem está entendendo essa aula dessa noite, diga amém. Está entendendo? Está difícil? Tá não, né? Mais fácil do que roubar doce de criança. Vamos lá. Jeremias capítulo 1. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Olha, logo de cara, ele era de Israel, ele era de Benjamim e ele era da cidade de Anatote. Então quer dizer, você já sabe que ele era de Deus. Você já tem que entender que o Jeremias ele já era do povo de Deus. É aí que você vai pegar a diferença. Ele já era do povo de Deus. 2. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo... Bom, vamos lá. Então Jeremias fazia parte de Israel. Ele era de Israel, ele era da tribo de Benjamim e ele era da cidade de Anatote. E ele ainda era da linhagem sacerdotal. Mas em determinado momento, Deus falou com ele. O que Deus falou para ele? Ele fala aqui no versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Olha só. E antes que saísses da madre, quer dizer, da barriga da mãe, te santifiquei, santificar quer dizer, separou, e as nações te dei por profeta. Isso aqui não é ato de predestinação, isso aqui é ato de eleição, porque de Deus ele já era, compreende? Só que Deus está escolhendo Jeremias para ser um profeta. O que quer dizer um profeta? Profeta significa porta-voz de Deus. Então Jeremias, ele já era de Deus, já era do povo de Deus, já era de Benjamim e já era de Anatote. E já era da linhagem sacerdotal, que já é coisa para chuchu. Mas Deus falou, rapaz, antes que você saísse do ventre da tua mãe, eu já te santifiquei e te consagrei às nações como profeta. Isso aqui é o quê? Ato de eleição. Deus falou para o Jeremias que ele seria um porta-voz dele no meio do povo, e não somente Israel, hein? Aqui diz para Israel e para as nações. Porque se você conhece um pouquinho de Bíblia, os profetas Jeremias, inclusive o profeta Isaías está nos visitando aqui, está aqui também. Profeta Jeremias, profeta Isaías, Ezequiel e Daniel,
todos esses 4, eles não falaram somente de Israel, eles falaram também das nações vizinhas. Por isso, quando ele fala, te santifiquei por profeta, as nações, o que você consegue perceber aqui? Se tu não percebe nada, eu te ajudo a perceber. Ele está mostrando que as nações que receberiam a palavra de Jeremias, essas nações também eram controladas por Deus, como todas as nações do mundo são controladas por Deus. É aí que a pessoa vai entender. Qual era a diferença ali? Israel era o povo predestinado de Deus e eleito de Deus, mas de outras nações você também tinha povo de Deus, só que não foram eleitos por Deus. Agora, alguns elementos fora de Israel, eles foram eleitos por Deus, que aí seria uma outra história para não entrar aqui. Mas quando ele fala, ô Jeremias, eu te separei no teu ventre, pá, ele não estava predestinando Jeremias, ele estava escolhendo Jeremias, ele estava elegendo Jeremias, ele estava chamando Jeremias. Tanto é que o Jeremias ele tentou fugir. Aqui no 6. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar. É o papo da maioria, já viu? Quando o cara tem realmente responsabilidade, ele tenta fugir, né? Agora tem uns gaiatos aí que qualquer coisinha os caras querem ir para dentro. É meio estranho. Você pegar na Bíblia, todo camarada chamado por Deus, ele tremia primeiro na base. Porque ele vai entender que o negócio de Deus é meio estreito, né? É meio estreito. Tem um lado doce, mas tem um lado amargo também. Aí ele quis fugir. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E por quê? Ele era de Deus, não era? Ele não era de Israel? Ele podia muito bem ficar na dele na boa. Mas Deus falou, não, eu estou te chamando para uma missão, para uma vocação. E aí que entra o detalhe, de Deus é ser fácil ali. O negócio é desempenhar o que Deus estava mandando. Aí foi quando ele escolheu, elegeu e capacitou Jeremias. 9, e estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor. Aqui, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Isso não é predestinação. Isso foi eleição. E se você lembra do que nós lemos no início, Romanos capítulo 8, versículo 30, e o 29, que diz, e aos que ele predestinou, a estes chamou. E aos que chamou, esse também santificou. E os que santificou, capacitou. E os que capacitou, glorificou. Então é um kit, é uma sequência. Deus só faz a sequência a partir do princípio. Qual é o princípio? Tem que ser de Deus. Quando o elemento tem a natureza de Deus, o resto ele vai fazendo consecutivamente. Por isso que a gente sempre fala, você aí sim, depois que você está dentro do sistema, e Deus ele te chama e te vocaciona para alguma coisa, te escolheu, aí que você tem que começar a ficar esperto. Por quê? O problema é esse. Quando vem a responsabilidade da eleição, o camarada pode ou fugir, ele pode fugir, ou fazer de uma péssima maneira. Aí que mora o perigo. Não vai deixar de ser de Deus, mas ele pode cair na malha fina, porque ele vai ser avaliado segundo a sua conduta. Eu estou fazendo a minha parte aqui, não sei a avaliação dele para mim, mas ele tem uma avaliação. Você não sabe o que eu estou fazendo aqui, mas Deus sabe. Então eu tenho que cumprir a minha tarefa da melhor maneira possível, e você tem que cumprir a sua também da melhor maneira possível. De forma que sempre o eleito tem responsabilidades. Aí que mora o perigo. Todos nós somos eleitos, mas todos os eleitos têm responsabilidade. Porque quando Jesus vai pedir conta, quando ele for pedir conta da nossa mordomia, ele vai pedir conta daquilo que ele depositou na tua mão, do teu potencial, e você vai ter que mostrar para ele. E ele vai te falar se você fez bem ou se você fez mal. Mas isso não vai mudar a tua natureza. De Deus você já é, mas vai influenciar no arrebatamento e na entrega dos galardões. Aí sim, isso vai contar. Mas nós já vimos eleição de Davi, eleição de Jeremias. Mas não parou não, tem mais um eleito aqui que eu quero pegar. Fala assim, irmão, ainda tem mais um eleito para entrar aqui agora. Fala para ele. Mais um eleito está chegando aí. Gálatas capítulo 1. Esse é o último, hein? É o último da noite. Que eleito não falta na Bíblia, é eleição. Se a gente fosse falar aqui de eleição, a gente vai ter que fazer uma mini vigília. E se eu fizer uma mini vigília, Deus tira toda a minha sabedoria. Eu não posso fazer mini vigília, nem máxima vigília.
senão eu perco tudo. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Deixa eu ver o versículo aqui. O versículo 13. Gálatas capítulo 1, versículo 13. Que diz assim, ó. Porque já ouvistes, é isso mesmo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Sabe quem está falando aqui? É o Paulo, famoso apóstolo Paulo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que ele foi conhecido, ele era conhecido porque ele era um perseguidor da igreja de Cristo. Aí diz aqui no 14, ó, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade. Sabe o que ele está dizendo? Que ele, sendo mais novo, ele tinha mais potencial do que outros que eram mais velhos. E ele está dizendo que ele era extremamente rigoroso. Paulo perseguia cristão, matava cristão, mandava matar, mandava perseguir. Era um verdadeiro caçador de cristão. Agora vamos lá, percebeu aqui? Ele era de que nação? De Israel. Ele era da onde? Da tribo de Benjamim. Aí eu te pergunto, se ele era de Israel, ele era de Benjamim, por que é que ele perseguia os cristãos? Se os cristãos eram discípulos de Jesus, e Jesus era o Filho de Deus, aí você vai entender. Porque, na verdade, Paulo pensava que estava fazendo certo e estava fazendo errado, cara. É o que a gente fala aqui do Talibã, né? O Talibã, ele pensa que está fazendo certo, está completamente errado. E se você apresentar o certo para ele, ele quer brigar contigo. Por isso que não entra nisso aí. Você não tem que descer o nível dele. Eles é que tem que, se quiser, subir na escada e chegar ao teu nível. Você não pode lançar a tua sabedoria abaixo, não. Eu sempre falo, cuidado com quem tu se mistura. Porque se você misturar com um cara que tem um nível abaixo do teu, ele vai arrebentar contigo. Ele vai contaminar a tua cabeça toda. Jesus, ele tocava no leproso, era o leproso que ficava curado, não era ele que ficava contaminado. Então, na verdade, não é você que tem que se contaminar com o Talibã é que tem que pegar a tua sabedoria. Paulo, ele era perseguidor de crente, ele caçava, ele ia atrás, ele queria bater, ele queria esmurrar, mas ele achava que estava certo. Mas aqui diz, ó, no versículo 14, sendo extremamente zeloso, veja bem, das tradições de quem? De meus pais. É a mesma coisa no dia de hoje. Você tem pessoas extremamente zelosas pela tradição. Se você perguntar, fulano, por que você faz isso? Não sei, mandaram eu fazer e eu faço. É mesmo? Por que vamos botar logo um negócio pesado aqui. Por que tu não corta cabelo? Não sei, porque os anjos vêm, pegam o cabelo e levam lá para o céu e sei lá o que acontece, né? Por que você não usa calça? Não sei, mulher não pode usar calça. Não é porque você não usa batom, brinco? Não sei, disseram. Então um monte de trambolho que botaram aí, e o cara sai fazendo, ele não sabe. E o pior é o crente que faz, se o cara perguntar, ele não sabe responder. Aí que é o pior. Aí que é o pior. Você anda todo bonito, lindo, cheiroso e maravilhoso, né? Tem igreja que o cara usar a camisa assim, mas nem pensar que para pregar. E mulher subir aqui, mas nem doido. Nem sobe, nem encosta. Mulher então só fica aqui embaixo e olha lá. Aí você vai, de onde eles tiraram isso? Tudo tem explicação. Agora o problema é você que faz tudo isso, o cara chegar, tá legal. Por que tu faz isso? Aí, e você também não sabe responder. Aí é outro problema. Lá na carta de Pedro, ele diz que nós devemos saber responder e dar o motivo da nossa fé. Você não tem que fazer nada aqui na igreja, nessa daqui, ou seja lá onde for, porque não, você tem que ter embasamento bíblico. Porque é com embasamento bíblico que você mostra, não, meu querido, olha só, eu vou te mostrar por que faz isso aqui. Tem igreja que não pode bater palma, mas a Bíblia fala, aplaudir ao Senhor com as mãos, então eu não entendo. Né? A saudação da igreja é graça e paz, eu não entendo. Tem outras saudações, eu não vou citar. Que uma das coisas que Deus já falou para mim é o seguinte, não perca tempo falando do errado, mostre o certo e vai embora. Porque se você perde tempo falando do errado, você se torna errado junto. Então o certo é você botar o certo na pista, começar, porque você tem bagagem para rebater.
E quem está do lado de lá, ele não tem como te confrontar. Pode ter certeza. É o que está lá em segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Não tem. Quem está firmado na verdade, pode ter certeza. Vai estar sobre a rocha. Desce a chuva, corre o rio, bate o vento, a casa não cai. Agora, se for, malandro, mais para barro do que tijolo, e vem testemunha de Jeová, e vem tá ali numa libanda, é um tal de cai e levanta, é uma coisa de doido. Porque não tem firmeza naquilo que defende. Paulo, ele era assim, ó. Defendia a unha e dente o judaísmo. Mas um dia, aconteceu com ele o seguinte, olha no 15. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Olha aqui. Revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue. Sabe o que é não consultar carne nem sangue? Ele não pediu opinião de homem algum. Paulo não foi discipulado pelos homens. Paulo foi discipulado pelo Espírito Santo de Deus. Então ele está dizendo que ele era rigoroso, ele perseguia. Por que ele deixou de perseguir? Está lá em Atos capítulo 9. Hoje a gente não vai ver não. De repente nessas outras aulas a gente chega lá. É que hoje Deus não me direcionou para lá. Mas ali fica claro. Ele estava indo para Damasco para prender crente. No meio do caminho, Jesus apareceu para ele. Deixou ele cego. Aquele negócio todo. E Deus falou, você é um vaso escolhido para levar a minha palavra aos gentios. Aí eu te pergunto, tem como resistir à chamada de Deus? Tem. Não tem. Paulo era perseguidor, mas ele já falou aqui, olha, mas Deus já tinha planejado no ventre da minha mãe que eu não seria do lado de lá, eu seria do lado de cá. Revelou em mim o seu filho e eu prego a graça de Deus para vocês hoje. Se hoje eu falo dessa forma também, igual o meu xará Paulo, não é porque eu quero não. E nem sou melhor do que ninguém, nem melhor do que você não. Você pode fazer exatamente a mesma coisa. Agora só vai ter que botar um pouco mais de empenho, né? Aí já é outra questão. Mas você vai fazer a mesmíssima coisa. Por quê? Quando Deus, ele te revela alguma coisa, é porque ele quer que você seja um instrumento dele. E não é que você seja absolutamente ninguém ou nada a mais do que o outro. Que é um grande erro que nós temos na igreja, não é? A pessoa começou a melhorar um pouquinho, cantava melhor, prega um pouquinho, aí já começou. Aí é confete, é luzes, tem até globo já que gira e fica jogando. E aí começa, aí já a desgraça entrou, o capeta já entra no negócio também. É melhor tu ficar no anonimato do que se tu misturar com essas porcarias que tem aí. Melhor tu assim, do jeito que tu tá aí, pé no chão, bonitinho, do que você ter muito e se tornar essa porcaria que tem por aí. Porque pessoas que têm, às vezes, menos do que você, ela começa a achar que tem tudo. E aí é o princípio da queda. Porque a altivez de espírito e a soberba é o ponto da queda. Paulo disse, aprove ao Deus Todo-Poderoso desde o ventre me revelar Cristo, para que eu pregasse o evangelho da graça aos gentios. Ele te chama para quê? Para você pregar o mesmo evangelho da graça de Deus. Mas por que você escolheu? Nunca. Porque você já era de Deus e ele te chamou. Agora toca que tem outro detalhe que não é o caso muito bem aqui. Dentro da eleição, você vai ter a vocação, que aí é outro detalhe. Porque eleito nós somos. Agora a vocação é a área que cada um vai desenvolver e vai administrar. Aí é um outro assunto. São outros 500. Mas só para fechar aqui, para a gente fazer uma recapitulação. Hoje nós vimos que a eleição vem dentro da predestinação. Davi era predestinado, foi eleito. Jeremias era predestinado, foi eleito. Paulo era predestinado, foi eleito também. Você, predestinado, foi eleito também. Agora, dentro da eleição de cada um, eles tiveram as suas devidas responsabilidades. E todos eles, veja bem, quando faziam para Deus o certo, recebiam o certo. Quando faziam o errado, recebiam o errado. Por quê? A gente tem que entender
que isso não vai nos tirar a responsabilidade diante de Deus. Quando nós praticamos o bem, vamos receber o elogio. Se praticarmos o mal, vamos receber a repreensão. Pergunta ao teu irmão se ele entendeu tudinho nessa noite que a gente já fechou aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, mais uma vez, porque nós estivemos aqui por um período, aprendendo mais da Tua Palavra, aprendendo mais de Ti, e nós sabemos que, através da compreensão da Tua Palavra, nós alcançamos o Teu objetivo, nós alcançamos a Tua presença, Senhor. Então que nesta noite, esse mesmo Espírito Santo que nos capacitou, que nos instruiu, esse mesmo Espírito Santo que abriu o nosso entendimento, que esse Espírito Santo venha confirmar dentro de nós